E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que é este daqui, a Bíblia da Vovó. Vamos ver do que se trata. Todos os nomes estão trocados. Ok. Tá, vamos lá. Oi, Ana. Hello, assombrados. Pode me chamar de fulana. Sou inscrita no canal há cerca de 1 ano e escuto todos os dias a caminho do trabalho e na volta para casa. Já tem um tempo que passou pela minha cabeça relatar esse fato um tanto quanto inusitado, podemos dizer assim, que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu, desde criança, sempre gostei muito de ouvir, ler e pesquisar sobre histórias de terror, de suspense, mistério, enfim. Eu sempre fui fã desses assuntos e hoje sou ainda mais. Estou sempre pesquisando, assistindo, tudo que é relacionado a assuntos sobrenaturais. Bom, meu relato aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade. Eu morava na casa dos fundos. Era um quintal de família e a nossa era a última casa. Nessa época morava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã do meio, pois a mais nova ainda não havia chegado a esse mundo. À frente havia outras 3 casas, onde moravam os meus tios paternos, pois esse quintal era herança do meu avô, pai do meu pai. Em uma dessas casas morava o meu tio Alberto, que inclusive é meu padrinho, e o meu tio Leandro, que é o irmão caçula do meu pai. Eu e Leandro tínhamos pouca diferença de idade. Se na época eu tinha 11 anos, ele deveria ter uns 17. No entanto, nunca consegui chamá-lo de tio, pois ele era muito novo, mas parecia mesmo um primo. Leandro gostava muito de contar histórias de terror, que por sinal ele fazia muito bem. Eu não sei dizer de onde ele tirava aquelas histórias, se ele lia em algum lugar, se ele via na televisão, até mesmo porque naquela época não tínhamos acesso à internet. Ou se Leandro tirava aquelas histórias de sua própria mente. E se fosse isso, ele era muito criativo. Ele imitava as vozes, imitava os trejeitos dos personagens da história. Era realmente muito bom ouvi-lo contando aquelas histórias assombrosas. E até hoje, Ana, eu me lembro de algumas dessas histórias. Já o meu tio e padrinho, Alberto, que é o que ela falou aqui, né? Que era padrinho. Isso. Já o meu tio e padrinho, Alberto, também era um bom contador de histórias. Porém, ele não costumava muito contar histórias de terror. Ele gostava muito de contar histórias bíblicas. Ele não era pastor, nem padre, nem religioso ou algo do tipo, mas ele conhecia a Bíblia praticamente inteira. Ele havia lido por interesse histórico, mesmo motivo que me interessa hoje em dia. Lembro que ele me contou passagens de Jesus, me contava sobre seus milagres, sobre Maria, sobre os apóstolos, e eu ficava simplesmente fascinada ouvindo ele contar essas histórias. Durante uma época, nos reuníamos praticamente todas as tardes. Eu chegava da escola, comia, tomava um banho e ia correndo para a casa dele ouvir as histórias. Com o passar do tempo, eu me interessava cada vez mais, e foi quando surgiu em mim uma vontade muito forte de eu mesma ler a Bíblia. Conhecer novas passagens, ler sobre o Apocalipse principalmente. O que acontecia, Ana, é que eu não tinha uma Bíblia. Pensei em pedir para os meus pais de presente, mas achei difícil eles me darem. Primeiro porque os meus pais nunca foram religiosos. Segundo, que eles alegariam que não teriam dinheiro para comprar. A casa do meu tio Alberto era a mesma casa onde morou minha falecida avó, a mãe dele. Minha avó havia falecido em 1994, quando eu tinha 7 anos. Até tenho algumas lembranças dela, mas confesso que são bem poucas, pois nessa época eu morava em outro bairro com os meus pais.
Ainda tinha muitas coisas na casa do meu tio Alberto que tinham sido dela. Móveis, objetos, essas coisas de casa. Bem em cima de uma das prateleiras da estante, que naquela época eram aquelas estantes bem grandes, de madeira, havia um porta-retrato com a foto da minha avó. Confesso que eu nunca gostei de ficar encarando aquela foto por muito tempo. Era uma foto preta e branca. E nela minha avó estava com uma expressão, sabe, meio séria. Eu acho que naquela época as pessoas não tinham muito hábito de sorrir para as fotos, como hoje em dia. Hoje eu sou espírita, sigo a doutrina kardecista há mais de 10 anos e sei que não é muito bom preservar fotos e pertences de pessoas desencarnadas dentro de casa, por uma questão de apego e energia mesmo, sabe? Então, voltando ao relato, eis que, bem de frente para essa foto da minha falecida avó, havia o quê? Adivinha, Ana? Sim, havia uma Bíblia. Era uma daquelas Bíblias grandes, de capa de couro e que abria e fechava com zíper. Foi então que no fim de uma daquelas tardes que eu passava ouvindo as histórias do tio Alberto, me passou pela cabeça a maravilhosa ideia de pegar a Bíblia da minha avó e levar para casa para ler. Ana, confesso que eu fiquei meio hesitante na hora. Eu olhei para a Bíblia, olhei para a foto da minha avó, tipo naquele esquema de cara crachá, cara crachá, cara crachá, né? E foi então que eu fechei os olhos, respirei fundo e sem que meu tio Alberto visse, meti a mão na Bíblia e saí correndo em disparada para minha casa. Cheguei na porta, dei uma disfarçada para que os meus pais não percebessem o meu pequeno furto bíblico e entrei como uma flecha para o meu quarto. Eu fiquei meio assim com uma pulga atrás da orelha, confesso, mas botei na minha cabeça que era apenas um empréstimo e por uma boa causa, afinal eu queria conhecer um pouco mais sobre a vida do Mestre Jesus. Meu tio deu por falta da Bíblia e eu disse que eu tinha pego emprestado só para ler. Ele me disse que aquela Bíblia não era muito adequada para mim, pois a linguagem era bem difícil e que muita coisa eu não ia conseguir entender. Mesmo assim, eu quis ficar com a Bíblia para ler. Minha não sei quem, minha mãe talvez, percebeu a Bíblia na prateleira do meu quarto e perguntou onde eu tinha arrumado aquela Bíblia. E eu respondi que eu tinha pego emprestado da minha avó. E ela disse, você tá louca, menina? Bota isso no lugar de onde você tirou. Mas eu me recusei a fazer isso, porque afinal de contas eu queria ler a bendita Bíblia. Ana, aconteceu que eu sempre postergava as minhas leituras bíblicas. Cheguei a ler alguns dias, mas depois de um tempo a Bíblia ficava lá abandonada em cima da minha prateleira. Alguns meses se passaram. E em uma noite comum, após o jantar, tomei um banho para ir dormir. Eu acordava muito cedo para ir para a escola, portanto eu dormia cedo também. Era uma beliche. Eu dormia na cama de cima e minha irmã na cama de baixo. Adormeci. Algum tempo depois, já na madrugada, eu lembro de perceber uma claridade se aproximando. E aí eu abri os olhos, sentei na cama e a claridade vinha da cozinha em direção à porta do quarto, se aproximando mais e mais. Eu fiquei olhando e, por incrível que pareça, eu não senti medo. Foi então que dentro dessa claridade começou a surgir uma forma. E sim, Ana, era minha avó. Ela vinha caminhando lentamente na minha direção, e eu apenas parada, olhando. Foi então que ela se aproximou com delicadeza e disse numa voz suave: minha filha, faça um favor para a vovó. Amanhã, assim que você despertar para ir à escola, pegue a Bíblia da vovó e bote lá, no mesmo lugar. Abra no Salmo 91 e bote em cima da estante, de frente para a foto. E não se preocupe, na hora certa você terá a sua Bíblia.
Gente, eu não disse nada, apenas assenti com a cabeça, ainda meio que impressionada com a cena, e foi então que ela tomou o caminho de volta e saiu pela porta, desaparecendo em meio àquela claridade. Acordei com o despertador tocando e imediatamente saí correndo em disparada, entrei na casa do meu tio, abri a Bíblia lá no Salmo 91, botei em frente a foto e voltei para minha casa. Me arrumei para ir à escola e aquele acontecimento não saía da minha cabeça. Eu acordei como se tudo tivesse sido um sonho, mas era tão real. Eu não sentia como um sonho e realmente acredito que a minha avó tenha vindo cobrar a Bíblia dela. Mas a história não termina por aqui, não. Aliás, agora que vem a parte mais legal e extraordinária, na minha opinião. Durante a aula, naquele dia, vejo um grupo de pessoas pedindo para a professora licença para entrar e falar com a turma. Era um grupo de missionários. Eles vieram e distribuíram uma pequena Bíblia de capa azul marinho, a qual eu tenho até hoje. Imediatamente, na hora em que aquela Bíblia foi deixada em cima da minha carteira, da carteira da escola, eu tive uma sensação que até hoje eu não consigo descrever. E realmente aquilo não foi um simples sonho. Ana, obrigada por ler a minha história. Assombrados, obrigada por ouvirem até aqui. Não estamos sozinhos aqui. A vida continua. E para finalizar a passagem do Salmo 91, em que a minha avó pediu para abrir a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, gente, não foi sonho. Ela realmente queria a Bíblia dela lá, no lugarzinho dela. Era uma coisa importante para a avó dela, né? E aí ela pegando a Bíblia também com aquela linguagem mais complicada, ela tinha o quê? 11 anos, é isso? E provavelmente aquela outra Bíblia... E olha só, gente, no dia seguinte que ela voltou a Bíblia lá, veio um grupo de missionários e deu uma Bíblia para cada um lá na escola. Provavelmente numa linguagem, se estava dando para crianças, talvez numa linguagem mais simplificada, um pouco, não sei. Mas fala aí, é coincidência, gente? Por favor. Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta a história pra gente, tá? Deixa aqui seu comentário, sempre com respeito, por favor. E achei muito 10 essa história. Olha só. Eu acho que todo dia é um dia em potencial para acontecer algo sobrenatural. E às vezes nessas pequenas coisas tem o sobrenatural, nessas pequenas coisas, né? De, olha, justamente hoje aconteceu tal coisa e tal coisa, né? Não precisa ser algo grande. Nossa, um fantasma entrou, me arrastou e me jogou para cima, né? É muito interessante também esses, mas... O sobrenatural também está nas pequenas coisas que muitas vezes a gente nem presta atenção e deixa passar. Bom, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mas vamos ao relato de hoje, que é este daqui. As pulgas gigantes. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E hoje vim para contar um relato que aconteceu com a minha mãe quando eu era muito pequena. Mas como minha mãe é uma senhora que adora repetir histórias, já ouvi esse relato dela centenas de vezes. Pode ficar tranquila que não terá nomes e se tiver estarão trocados. Obrigada. Então, minha mãe é uma pessoa do sangue bem quente, assim como eu. Não leva desaforo para casa de ninguém. Certo dia, ela, meu pai, eu, meu irmão e minha irmã nos mudamos de casa. Eu era, como já disse, muito novinha e a minha irmã
encrenqueirinha, assim como a gente. Ela estava brincando com a neta da vizinha na frente de casa. Éramos novos na rua. E por um desentendimento de criança, acabou que a minha irmã deu uns puxões de cabelo na menina e uns tapas. Logo em seguida, essa menina foi para a casa dela chorando. E depois de uns 3 minutos, a minha mãe estava lá fora de casa, né? Estava para fora de casa, esfregando roupa num tanque, pois naquela época não tínhamos condições de ter uma máquina de lavar. Quem tinha uma máquina dessas eram só os ricos. E então, a avó daquela menina morava na frente de casa e começou a fazer a maior gritaria, desferindo palavras de baixo calão para minha mãe e dizendo coisas assim, por exemplo, se mudou ontem e tá se achando a dona da rua? Pensa que manda em alguma coisa? Mas não manda em nenhuma. E falou um monte de coisa. Nisso, a minha mãe, muito nervosa já, pegou um pedaço de pau e foi na frente da casa da véia. Foi na frente da casa da véia pedindo para ela sair lá fora, que ali dentro do pátio dela ela não ia fazer nada, mas quando saísse ali na rua, aí ela ia ver uma coisa. Meu tio, que também era vizinho, foi lá fora, acalmou minha mãe, que depois disso foi para dentro de casa, tá, né? Acalmou. Esqueci de mencionar aqui que essa velha era muito amiga da minha avó, que não vê maldade nas pessoas, sabe? Minha avó não vê maldade nas pessoas. E toda a vida, essa mulher, essa vizinha velha da frente aí, ela estava enfiada dentro da casa da minha avó, fazendo fofoca, falando mal da vida alheia. Bom, esse mesmo tio morava na casa ao lado da velha, que eu vou chamar aqui de Maledite, para ficar mais fácil. Ele viu, numa noite, por cima do muro, que ela estava fazendo um trabalho ali no terreno dela, com umas velas e umas coisas estranhas, porque ela era macumbeira. Ela era uma macumbeira que todo mundo da rua tinha medo. E assim que ela viu o meu tio ali por cima do muro, pegou as velas e entrou para casa correndo. Ele achou aquilo muito estranho e comentou com a minha mãe, que disse que não tinha medo dela não, e que se toda a rua deixava ela fazer o que quisesse por medo, ela falou que não tinha medo dela não, que se toda a rua deixava ela fazer o que quisesse por medo, com ela ia ser diferente. E ficou por isso mesmo. E aí, depois disso, a nossa vida começou a desandar completamente. Minha mãe, muito evangélica, começou a perder a fé, pois eu era uma criança muito doente. Eu vivia sendo internada por conta de pneumonia, de alergias que eu tinha na época. E como ela é de 1971, acredito, ela pegou a época onde os antigos viam lobisomens, essas coisas estranhas aconteciam, sabe? Pois quando ela era criança, morava mais pro interior. E por isso, ver coisas estranhas era assustador. Porém, até que era normal. Aí um dia eu acordei aos berros de madrugada, gritando, chorando, falando que estava com dor em tudo. Tava com dor no corpo inteiro. E depois que pediam para eu mostrar onde doía, eu dizia que não doía nada. E logo em seguida eu voltava com os gritos reclamando das dores. Meus pais foram de madrugada mesmo na casa do pastor, que não se recusou a nos atender, pois era muito amigo da família. Ele fez uma oração por mim. E aí eu fui parando de chorar e dormi nos braços do meu pai. Logo em seguida, ele disse para eles que era uma... Peraí, eu vou espirrar. Eu acho. Aê! Espirrei. Bom, aí eu fui parando de chorar. E em seguida, ele disse para os meus pais que era para a gente mudar o quanto antes, pois onde a gente morava era um lugar cheio de demônios e coisas ruins, que alguém ali estava tentando contra a vida da nossa família. Minha mãe ficou espantada, mas como o dinheiro era bem curto naquela época,
Até que achássemos uma casa que coubesse no nosso orçamento e não fosse assim num bairro muito perigoso, ia demorar um pouco. No outro dia, Ana, o meu pai ficou assistindo TV na sala com a luz apagada enquanto minha mãe foi dormir. Logo em seguida, ele, aos prantos, gritou para minha mãe ir até lá, e assim ela fez. E qual não foi a surpresa dela quando viu uma fileira de pulgas do tamanho de baratas adultas entrando na casa, uma atrás da outra, em fila indiana. Eles afirmam com toda a certeza do mundo que eram pulgas de cachorro, sim, e que não era nenhum outro inseto desconhecido, não. Isso só serviu para atormentar ainda mais as nossas vidas. Minha mãe fez uma oração, matou aquelas pulgas gigantes, jogou no terreno ao lado que não era ocupado por ninguém. E depois de um tempo conseguimos alugar uma casinha e estávamos de mudança. Iríamos embora no outro dia mesmo, quando minha avó foi nos visitar e minha mãe reclamou para ela de fortes dores de barriga. Nisso, minha avó foi dar uma passadinha na sua amiga velha do diabo, que, como eu já comentei, era a vizinha, né? A que estava lá fazendo as coisas com as velas no quintal. Depois de uma meia hora e de uma sessão de chimarrão com a velha, minha avó volta para nossa casa e diz para minha mãe: olha, filha, eu trouxe esse chazinho aqui que a dona Maledite fez para sua dor de barriga, tá? Diz que é tiro e queda, muito bom. Minha mãe, com todo o seu deboche, disse: ah, e ela que fez, é? E jogou tudo o chá na pia. Fez bem. Depois que nos mudamos de lá, nunca mais aconteceram coisas estranhas com a gente. Conseguimos mudar de vida, compramos um terreno, fizemos a nossa casinha própria. E a Maledite? Bem, os filhos não a visitam porque sabem que a mãe não tem uma boa fama e que do jeito que ela é, até pode fazer alguma coisa contra os próprios filhos. Isso mesmo, ela é uma mulher daquelas que até os filhos temem. Depois de um tempo, nos mudamos de estado. Conseguimos um terreno ainda maior, fizemos uma casa melhor e vivemos bem. A Maledite certamente teve o seu karma em dobro por tudo de ruim que fez contra minha mãe e vai saber mais contra quem. Então, Ana e Assombrados, essa foi a história da minha família. Espero que gostem. Beijos! Beijos pra você. Muito obrigada pela sua história. Gente, então, peraí. Tá, a mulher fez as coisas, ela era, né, talvez também um pouco encrenqueira. Sabe aquele tipo de pessoa que tem acesso ou sabe lidar ali com as magias, com os trabalhos, só que qualquer coisinha, qualquer desavença que tenha com um vizinho, uma discussão, a pessoa já vai lá e já vai querer acabar com a vida da pessoa, sabe? Já vai querer jogar alguma coisa, sabe? Então a pessoa não tem, tinha que ter um... Para fazer magia, você tinha que ter um... como que é quando você vai tirar porte de arma? Você tem que ter... Ou direção... Ai, me fugiu a mente o nome. Psicotécnico. Alguma coisa do tipo, sabe? Então, você tem que ter um laudo ali. Mas tem muito isso. Então, qualquer discussão, qualquer coisa, já vai lá fazer uma magia para atrasar a vida da pessoa, para não sei o que lá. Né? Não é bom, principalmente para ela, porque a pessoa conseguiu sair dessa, tá bem de vida e tal, e ela, muitas vezes... está colhendo aí todo o mal que plantou, né? Por coisas bobas, muitas vezes. Coisa que dá pra resolver, que dá pra conversar, que, né? Não precisa aí de qualquer coisa jogar magia pra acabar a vida dos outros, né? E o chazinho... Coitada da avó, né? Inocente, ainda vai lá na amiga e a outra manda um chá pra... Então, mas será mesmo que ela fez? Algumas coisas ali parece que confirmam, né? Que ela possa realmente ter feito. E os filhos também já não são muito assim com ela, vai saber. Que ela não entra em muitos detalhes aqui, mas o que mais essa mulher já fez? E as pulgas, gente, é isso que eu queria entrar. E essas pulgas, eles têm certeza que eram pulgas do tamanho de barata, gente, barata adulta. Barata é desse tamanho, as baratonas.
desse tamanho, baratona. Aí uma pulga. Meu, pulga é um negocinho desse tamanho. Titico assim, né? Você pega ali as pulguinhas que estão andando no pelo dos bichos. Agora uma pulga deste tamanho, várias, entrando na casa em fila indiana. Aí eu penso o seguinte, será que realmente havia pulgas gigantes ali ou alguma coisa foi feita na mente deles? Porque, como eu digo, muitos relatos, você escuta lá os barulhos. Eu lembro de um relato que a moça tinha um monte de larvas na cama dela e ela levantou tudo e de repente quando ela chamou, não sei se foi a mãe para ver aquilo, já não tinha mais nada. Então aquilo foi alguma coisa atacando a mente dela, para ela acreditar que aquilo tá ali, e aí a pessoa vai ficando meio doida, né? Porque você fala, meu, eu vi, mas não tem mais, então será que eu tô louca? E começa a perturbar, e começa... Porque por mais que não exista ali, a sua mente viu alguma coisa, aí você vai começa a ficar confuso. Será que não foi o caso que fazia parte, às vezes, do trabalho, e eles viram essas pulgas gigantes entrando, ela realmente matou essas pulgas e jogou pro lado do muro, mas será que não estava só na mente deles? Será que realmente houve ali umas... Porque tem outros relatos também que mostram infestação de lagartas, infestação de baratas, infestação de formigas, de larvas que vêm não sei da onde, ficam apenas naquele terreno, sabe? Outros relatos de maledite que envolvem isso. E nesse caso eram essas pulgas, que ele inclusive se assustou muito ao ver, né? E tem certeza que eram pulgas, não era nenhum animal desconhecido, algum outro tipo de inseto ou besouro. Até porque, gente, que inseto que entra em fila indiana, assim, entrando em casa? Nunca vi besouro em fila, eu vejo formiga. Formiga anda em fila, mas formiga você identifica, mesmo sendo aquelas formigonas, assim. Dá pra identificar que é uma formiga. Agora uma pulga. Hein? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. É um moço que nos conta também, tá? Sou um grande fã do seu trabalho e adoro relatos. Vamos lá então. Segue o relato. Há um certo tempo, eu tenho me relacionado com uma mulher... Já começou a cagada aí, eu já vou te dizer. A cagada começou aqui já, viu? Agora você se prepara pro resto da merda acontecer. Há um certo tempo, eu tenho me relacionado com uma mulher casada. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o marido dela descobriu tudo e foi um caos, é claro. Mas mesmo assim continuaram juntos e a gente continuou saindo escondido. Mas, como é de se esperar, ele descobriu e dessa vez o mesmo saiu de casa. Vou chamá-lo aqui... de cágado. Não, gente, dê nome normal pras coisas, tá? Eu não consigo levar a sério o negócio chamando o cara de cágado. Que é aquele bichinho tipo uma tartaruga, sabe? Pra quem não sabe, um cágado só que ele vive na água. A tartaruga também é de água, né? Mas o cágado, ele tem um pescoção, assim, sei lá. Tipo uma tartaruga. Enfim. Ele saiu de casa. Nossa relação ficou um pouco abalada após isso, pois ela o amava. Percebam, amava muito. Pois ela o amava e ainda hoje o ama. Mas gente, olha, vocês não me contam esse relato assim que eu começo ficando, né? Eu não preciso contar imparcialmente, Ana, apenas leia. Pois ela o amava e ainda hoje o ama. E era uma relação que durou mais de 2 décadas. Sim, ela é mais velha que eu. A relação deles era mais velha que eu. Gente, tenho 25 anos. Enfim, o tempo foi passando e fomos nos resolvendo. E quando parecia que estávamos bem, o caos começou. Na manhã do dia 1º de janeiro de 2018, depois de uma maravilhosa virada de ano e uma bela noite de amor, ela me disse... Não, pra gente continuar junto... Pra gente continuar junto, infelizmente... Ela me disse não.
É isso? Pra gente continuar junto, infelizmente eu não posso deixá-lo. É a minha missão de vida. Eu não posso deixá-lo sozinho e sofrendo. Você precisa entender e, por favor, não se afaste de mim. Eu também não posso te perder. Gente, que compliqueira, mas eu já ouvi... Mais um adendo aqui, gente. Eu já ouvi dizer também, não sei, que tem uns lances assim, de que você, né... Vamos dizer, duas almas gêmeas. E aí é que ocorre essa bagunça de você amar duas pessoas, né? E não ter como escolher, ou às vezes ter que escolher uma e outra, mas as duas, na verdade, são suas almas gêmeas, né? Foi dividido errado, era pra dividir em 2 só, dividiu em 3, né? E aí dá bagunça. Mas eu já ouvi falar desse lance aí, né? Pra quem acredita no espiritual, assim, que pode haver isso, né, que tem, ou então que a pessoa é livre e não precisa amar só uma pessoa no mundo, né? O problema é enganar. Eu não digo que há problema, o problema é ficar mentindo e enganando e fazendo a outra pessoa sofrer, né? Mas enfim, vamos lá continuar. Então ela disse isso, que não pode continuar junto porque a missão dela é cuidar do marido, é isso, não pode deixá-lo sozinho e sofrendo, mas ela também não quer se afastar do moço que nos conta o relato, enfim. Nesse momento eu gelei, coração quase explode de angústia, as lágrimas correram em meu rosto e eu perguntei, por quê? Depois de tudo que a gente enfrentou até agora para ficarmos juntos? Depois dessa noite? Ana, eu perdi o chão, eu senti o meu mundo caindo. Ela insistia em dizer que eu não entenderia. Me pediu para compreender e daí fomos embora. No caminho de casa eram só lágrimas e o pensamento nela. Mas 4 dias depois ela voltou a me procurar. Mas dessa vez ela estava furiosa, me culpando de tê-la deixado, de que eu era um monstro e de ter destruído a vida dela. Mas eu, como a amo, fui até a mesma e conversamos. Aceitei-a de volta e lhe dei todo o meu amor e carinho. Mas é aí que o sobrenatural começa. Resolvemos viajar no carnaval para a Chapada Diamantina, que aliás é um lugar lindo aqui, ele diz. Eu nunca fui, um dia eu vou. E a mesma comunicou ao... Jura? Não, eu tenho que levar a sério o relato. E a mesma comunicou ao Cágado. E no dia anterior... Cuidado, eu vou dar outro nome. Não vou conseguir ficar chamando ele de Cágado, tá? Eu vou chamá-lo de Carlos, que começa com C também, tá? E a mesma comunicou ao Carlos, e no dia anterior à viagem, ela do nada enfureceu, brigou, xingou como nunca havia feito antes. Aninha, eu nunca a vi xingar. Mas ela assim o fez, e viajamos totalmente de mal. Ela começou a brigar com você? Aceitei-a de volta, dei amor, carinho e tal, mas é aí que o sobrenatural começa. Resolvemos viajar no carnaval para a Chapada Diamantina. E a mesma comunicou ao Carlos e no dia anterior à viagem, ela do nada enfureceu, brigou, xingou como nunca havia feito antes. Mas ela assim o fez e viajamos totalmente de mal. Os dois sentados juntos no fundo do ônibus sem se falar. Mas durante a viagem eu tive um sonho, onde o Carlos aparecia conversando com algumas pessoas e pedia para elas que não nos deixassem em paz, que fizesse o máximo para nos separar. Mas o sonho era muito real. Eu o via. Era como se eu estivesse vendo de cima toda a situação. Acordei no meio da madrugada e ela dormia do meu lado. Tão linda. Mesmo chateado, beijei sua testa e fui ao banheiro. E em meio ao xixi, eu ouvi. Pétalas de flores também fedem. Eu fiquei meio assustado, pois era madrugada, o ônibus todo dormia. Quem poderia ter dito aquilo? Bom, respirei fundo, controlei o cagaço e saí do banheiro. Sentei ao lado do meu amor, mas aquela frase não saía da minha cabeça. Terminei associando o sonho à frase e pensei que o Carlos poderia estar aprontando alguma coisa. Mesmo assim, decidi que essa viagem ia ser de puro amor.
Ao chegarmos na Chapada, deixamos tudo no hotel e fomos curtir o local e, por incrível que pareça, tudo ficou em paz. Deixamos nossas bagagens no hotel e tudo parou. Mas nós tivemos um dia lindo. Mas, ao chegarmos ao hotel, após o banho, o bicho pegou. Ela surtou, Ana. Me gritou comigo, é isso? Só porque eu estava descalço. Mas foi muito pesado. Ela me xingou, jogou. Eu já vi um relato bem parecido. Ela me xingou, jogou coisas em mim, me bateu e disse que ia embora. Mas eu a impedi. Eu pedi que ficasse. Falei que já era tarde, que pela manhã ela iria. Aninha, eu sou filho de uma atual mãe de santo. Apesar de não ter religião, eu conheço um pouco de alguma coisa. Justamente por conta disso, pedi que algum espírito de luz pudesse me ajudar, me desse uma revelação, mas nada aconteceu, até porque eu estava muito nervoso e com raiva. No dia seguinte, saímos e ela levou a bolsa conosco, e o dia foi tenso. Sempre uma energia pesada sobre nós. E durante o almoço, ela começou a se descontrolar e gritar comigo. Pessoas que estavam no mesmo local interviram. E por incrível que pareça, ela começou a agredir uma mulher que estava tentando acalmá-la. Epa! Ana, ela tem 1,54 m de altura. Ela é quase uma nanzinha e sempre foi tão calma. Mas consegui controlá-la e voltamos para o hotel. Sendo xingado, sendo ofendido, sendo humilhado, mas voltamos. Quando chegamos no hotel, fiquei na beira da piscina e já era madrugada quando um índio sentou do meu lado. Como assim, um índio? Quando um índio sentou do meu lado. Mas mesmo sendo uma situação anormal, eu estava sentindo de repente uma paz e não me assustei. Aquele índio pegou no meu ombro e disse: meu filho, se você sabe o que está acontecendo, vocês olham logo a carregadeira dela. Vocês olham logo a carregadeira dela antes que vocês se separem. E meu filho, tô sempre com suncê. Mas você tem que acreditar ou não posso ajudar. Foi assim que tá escrito. Carregadeira? Ou seja, agora ele falou, meu filho, você sabe o que tá acontecendo. Vocês olham logo a carregadeira, não sei o que é isso, dela, antes que vocês se separem. E meu filho, tô sempre com você, mas você precisa acreditar, senão eu não posso ajudar. Daí ele levantou e eu despertei. Eu havia cochilado. Bom, quando voltei ao quarto e abri a porta, eu juro, Ana, tinha uma massa escura nos pés da cama. E se assustou quando eu cheguei. E como fumaça se desfez no ar. Corri, acordei o meu amor, que já despertou me dizendo coisas. Ela era outra pessoa. Falei o que vi na piscina, no quarto, o sonho do ônibus e o que eu ouvi. Aí sim ela ficou brava. Ele é uma pessoa íntegra, de índole boa. Jamais ele ia fazer isso. Se respeite, lave a sua boca para falar dele. Falta muito em você ainda para chegar aos pés dele. Meu Deus, você deve ter um amor muito grande, porque eu já tinha... Bom, enfim. E muito mais coisas. Não, ele falou que ela estava mudada, né? Bom, e muito mais coisas. Tentei pegar a bolsa dela, mas era como se ela fosse uma pessoa super forte. Eu tenho 1,85 m de altura e peso 110 quilos. E ela conseguia me segurar como se eu fosse uma criança. Até que eu consegui pegar. A carregadeira dela é a bolsa. Até que consegui pegar. Despejei tudo em cima da cama e em meio a objetos normais tinha uma flor. Uma rosa vermelha com as bordas ficando preta. E quando peguei aquela flor, ela começou a chorar. E chorar alto, soluçava muito. Resolvi abrir aquela rosa que ainda estava fechada. E quando abri, estava tudo escuro e parecia que dentro da rosa estava meio pastosa e fedia muito, é isso? Eu fiquei sem saber o que fazer, perdido. Saí do hotel, mesmo em meio à madrugada. Andei.
Fui o mais longe que eu pude e arremessei aquela flor longe. Minha mãe tinha me dito que toda vez que fosse pegar uma obra de magia, eu deveria ser levado com a mão esquerda, e assim o fiz. Ah, não sabia disso. Fica a dica. Quando eu estava voltando para o hotel, senti o meu braço ficando dormente, uma sensação estranha, e comecei a ficar um pouco tonto, mas persisti. Aquela sensação de que alguém me perseguia era fortíssima. Ouvi passos e o hotel não chegava nunca. Andei, e assim que cheguei, ela estava chorosa, e quando entrei, ainda me olhava de viés, de canto de olho. Ela ainda me olhava de canto de olho, tipo assim. Arrumei a bagunça que fiz e a noite foi longa. Ela do lado não parava de chorar e eu do outro sem saber o que fazer. Na manhã seguinte fomos embora, sem uma palavra, durante 7 horas. Quando chegamos, a deixei em casa e corri para ver a minha mãe. Contei tudo e ela preparou uns banhos e algumas coisas, e eu fiz. Depois de algumas semanas, estávamos em paz novamente. E meu anjo, que é ciclista, caiu de bicicleta e quebrou a mão. Bateu com a cabeça e feriu muito. Era muito estranho. Por ela ser uma ciclista há anos, mas ok, acontece. Na semana seguinte, ela começou a sentir uma baita dor de dente, Ana. O rosto dela ficou deformado, enorme. Eu fiquei desesperado. Tava muito feio e parecia uma máscara aterrorizante. Tava estranho e foi assim, do nada. Mas o tempo foi passando e ela, uma semana depois, o dente já estava bom. Mas a loja que o meu amor tinha começou a ficar sem movimento. As coisas foram ficando ruins. A gente tentava fazer alguma coisa e nada dava certo. E as nossas confusões ficaram ainda pior. Todos os dias surgia algum motivo. Surgia tanto de mim quanto dela. Todas as noites sentia que alguém me vigiava. Eu não tinha paz no sono. Sempre pesadelos e paralisias. Acordava sempre cansado. Até que um dia acordei no meio da noite e tinha uma massa negra agachada na minha frente. Mas assim que tentei levantar, eu paralisei. Ouvi várias vozes, gritos, choros. Era muito alto. Eu tentava levantar, tentava me mover, tentava gritar e nada. Até que senti alguém me puxando pelos pés. E me senti arrastar no chão, bater pelas paredes e aí eu acordei. Muito dolorida e tossindo. Mal respirando eu tava. Mas enfim, o dia permaneceu tranquilo. Fui trabalhar e na volta para casa, o Carlos, o Edito, ele é o Edito, né? Fui trabalhar e na volta para casa, é isso, Carlos, o Edito, me ligou. Atendi com toda a calma. E ele perguntou, tá vivo ainda? E deu risada. Vocês não passam desse ano, eu prometo isso. E desligou. Na mesma hora liguei pro meu amor e contei tudo, mas ela não acreditou e disse que ligaria para ele. Alguns meses de tormento, o Edito viajou, foi para casa de familiares no exterior. Ana, meu Deus, que momentos bons, maravilhosos, os melhores das nossas vidas até então. Foram 3 meses de felicidade até ele voltar. Mas, Ana, foi só ele chegar que o caos se instaurou entre nós. Eram tantas confusões, caos, até o dia da gota d'água. Eu estava dirigindo, indo ver o meu amor, e quando ele ligou e disse, estou em casa, viu? Cheguei na casa dele e ele estava lá. Eu não entendi e perguntei o que estava acontecendo e ela disse que ele não queria ir embora, que estava lá desde cedo e não saía nem a pau. Ana, peguei ele pelo braço e joguei ele para fora. Ele sorriu e disse, hoje você vai se ferrar.
Depois de umas horas, ela saiu do quarto correndo, assustada, e não falava coisa com coisa. Ana, aquela massa escura estava lá. Eu vi e sabia que foi obra dele. Fomos embora e no caminho bati o carro. Fui arremessado pelo vidro afora. Eu estava sem cinto. Meu amor se machucou um pouco, mas eu bati a cabeça, me ralei, quebrei a perna direita. O carro deu perda total. O incrível é que não sei onde eu bati. Segundo a polícia, eu havia batido em outro carro que evadiu o local, ou seja, que foi embora. Mas não tinha carro algum. A única coisa que lembro foi de ter visto aquela massa negra na minha frente antes de apagar. Durante a ida para o hospital, eu tive algumas alucinações onde eu saía do meu corpo e me via por cima. Eu via a ambulância onde eu estava e ouvia a voz daquele índio que dizia: meu filho, você quer vir pra cá mesmo? Tá cedo, volta pra lá ou não volta mais. Eu lembro de ficar desesperado e queria voltar, e então acordei no hospital, onde passei algumas semanas, mas já estou em casa. Hoje o Carlos, o Edito, voltou para casa, pediu para ficar lá por não ter para onde ir, e como deve imaginar, o caos ainda existe. Nesse domingo que se passou, as coisas passaram dos limites e ela me bateu, me mordeu. Eu tô todo ferido e marcado. Ela tem me dito coisas terríveis e ele ainda me liga para saber como estão as coisas e eu já não sei o que fazer. Esse cara vai terminar mesmo conseguindo o que quer. A minha mãe sempre tentando me ajudar. Segundo ela, eu só tô vivo por conta da proteção do índio. Mas ela não está conseguindo ajudar muito. Enfim, hoje ainda estou sendo atormentado por esse Edito. As minhas noites são aterrorizantes. O sacana do Carlos, o Edito, está na casa dela, e mesmo ela me dizendo que eles não têm nada e dormem em quartos separados, eu ainda tenho que ler e ouvir coisas terríveis que ela me diz todos os dias. Mesmo eu, que não sou santinho, não tenho que passar por isso. Dou-lhe todo amor e carinho. Dou a ela todo amor e carinho. Eu dou a minha vida por ela. E mesmo assim, esse monstro está conseguindo derreter a minha vida. O que fazer agora, Aninha? Desculpa os erros. Escrevi no desespero. Cara, você realmente quer os meus conselhos? Eu não sei, eu não posso falar porque eu não tô na tua vida, né? Não tô. Eu acho uma coisa, você pode achar outra. O que a sua mãe diz? Qual o conselho que a tua mãe te dá? Como eu disse. Então, eu não quero falar porque eu não tô aí. Eu não quero falar mal dela, não conheço. Mas eu acho, primeiro, se está ocorrendo ameaça da parte dele com ela, porque ela quer ficar com ele lá ou ela não quer, e ele tá se negando a sair e ameaçando, aí é caso de polícia. Aí vai na polícia, mas daí você some também, né? Porque não adianta, né? Você aciona a polícia, fala, não quero. Então ele tem que ficar a tantos metros de você. Ele vai respeitar isso, não, né? Então tem que tomar um certo cuidado aí. Mas é caso disso? Ou ela está lá porque ela quer? Como ela disse antes, eu não sei se está rolando um feitiço por aí, né? Ou ela disse antes que não pode largá-lo. Ela está sendo vítima de uma amarração agora? Seria isso? Seja, pelo que você diz, então já tentaram fazer alguma coisa para desfazer isso, mas o negócio está forte, não está conseguindo. Não tem nenhum guia, nenhuma entidade que dê uma luz, né? O que o índio te diz? Continua, tenta, luta por ela, ou, cara, vaza? Esquece. Quem é vítima nisso é ela? É você? Ou são os dois? Então, eu não sei. Eu acho que o negócio embolou demais. É o que eu digo. Quando uma coisa começa errada, vai dar merda lá na frente. Uma pessoa traída, você talvez não conheça a pessoa até traí-la, não é mesmo? Uma pessoa traída,
ele também, né? Pelo jeito, imagina, né? A pessoa tem gente que encara ali uma traição, né? Fica triste, tudo, mas beleza, bola pra frente e tal. Mas tem gente que não aguenta. Tem gente que vai até o fim pra se vingar. Falando, ela me traiu, ela fez isso agora e é o que tá acontecendo. Entendeu? Então, começou ali o caso. Aí, é isso que eu não entendo. Ela traiu ele, né? Ou eles já estavam separados e ela já deixava claro, por exemplo, olha, eu não quero mais a relação com você. Conheço uma outra pessoa. E ela não o enganou. E ele mesmo assim continua, aí eu acho que aí é o tal do caso da polícia, porque se ele fica grudando nela, ela tá falando que ela não quer, e ele quer, e eu tô falando que eu não quero, aí o negócio então se afasta de mim. Agora, pelo que você me contou, não. Ela quer continuar com ele, mas quer você, ó, aí não dá, gente, aí não dá, né? Quem tem que compreender, eu acho que é ela também. Ou um ou outro. Ou você vai aceitar com que os dois, ou ele vai aceitar os dois. Isso é complicado, né? Tá meio complicado, bolado esse meio de campo aí. E aí que, quando ele se viu traído, ele foi lá mexer com magia. Virou um Edito. Cara, dá pra sair dessa ainda? Você quer sair dessa? Que jeito que você quer sair dessa? Com ela ou sem ela? Ah, não sei. Não sei. Agora, capitão retrospectiva, que se não tivesse acontecido a traição, nada disso teria acontecido, não é? Se fosse uma coisa assim que ela falou, nossa, me apaixonei por ele, né? Não quero mais seguir com o meu marido, vou ser clara com ele, vou terminar o relacionamento. Eu sei que nem sempre as coisas são simples assim, mas continuar um tempo aí enganando o cara, também, né? Eu acho que... Eu não sei. Não sei. Por que ela fez isso se ela amava tanto ele? Porque eu acho que você enganar uma pessoa não é amar, tá? O que tem mais além disso? Por que ela tem que cuidar dele? Ele tem algum problema? Por que ela não pode... Ou ou isso que ela disse é efeito da magia sobre ela. Tipo uma amarração, que ela tem que ficar com ele. Então, não sei. Mas por que ela tem que ficar com ele e com você ao mesmo tempo? Né? Bom, vamos aqui, pessoal. Deixa eu dar um beijo nessa galera aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Morto-vivo no terreiro? É uma pergunta. Espero que não caia essa live. Vamos lá. Bom, meu nome é Fulano, hoje tenho 18 anos, moro em Belo Horizonte. Minha mãe foi iniciada no candomblé há 30 anos atrás, quando ela tinha 12 anos. Caso não saiba, no candomblé as pessoas passam por um processo chamado popularmente de fazer o santo, que consiste em firmar seu orixá na sua cabeça. É como se fosse um batismo no candomblé. Porém, esse processo consiste em 21 dias e mais 3 meses de preceito. Eu não entendo muito, eu não sei. Tem que explicar mesmo aqui. Quando completei 3 anos, comecei a acompanhar minha mãe até o terreiro de candomblé, que ela frequentava. O tempo foi passando e quando me dei conta, cresci frequentando uma vez por mês durante vários anos. A mãe de santo dizia para minha mãe que já estava na hora de eu ser iniciado. Porém, minha mãe dizia que queria que eu fizesse apenas mais velho, para poder escolher. Porém, mesmo eu sendo criança, a mãe de santo me convidou para começar a ir a mais toques, cultos, seria isso, do terreiro. Até o momento, eu só ia a toques de erê, crianças. E então comecei a frequentar praticamente 2 vezes por semana, entre toques de caboclo, preto velho, exu e o próprio culto dos orixás.
Quando completei 9 anos, estava louco para desenvolver minha mediunidade e receber as minhas entidades. Então sempre prestei muita atenção no que acontecia. Quando minha mãe incorporava os guias dela, eu assistia tudo com muita atenção, sempre assistindo cada detalhe. Hoje tenho 18 anos e sempre que lembro dessa época, esse dia vem na minha mente. Certa vez, um rapaz que também frequentava o terreiro chegou muito atordoado no salão onde ocorria o toque. Disse que não queria mais mexer com essas coisas e disse também que não iria mais cuidar dos seus guias. Ninguém deu muita confiança porque ele já era um moço difícil, que brigava muito com outros médiums. Então a mãe de santo conversou com ele e o convenceu a participar do toque que iria ocorrer em apenas 1 hora. Ele disse que iria participar desse toque, mas que esperava que fosse o último. Então todos se arrumaram e eu, como já estava pronto, fiquei sentado observando. Então os médiuns entraram na roda e os ogãs começaram a tocar os atabaques. Todos os médiuns incorporaram seus guias. Apenas eu, a mãe de santo e 2 moças não incorporamos para auxiliar as entidades que estavam pedindo seus cigarros, suas bebidas e seus adereços. E algo me chamou a atenção na entidade que tinha incorporado naquele moço, que tinha causado a confusão. A entidade que estava em seu corpo dançou, atendeu todas as pessoas que foram conversar com ele e estava trabalhando sem reclamar nem um pouco do que o médium estava falando quando chegou no salão. Mais ou menos 4 horas depois, acabou a sessão. 4 horas? Mais ou menos 4 horas depois acabou a sessão e as pessoas que foram para assistir foram embora, ficando somente quem era da casa. Todos os médiuns desincorporaram e apenas a entidade onde estava lá, e apenas a entidade dele estava lá. Dançou mais um pouco e quando o guia estava indo embora, falou: "Foi muito bom conhecer vocês." As pessoas que ali estavam se assustaram, achando que aquela pombagira que havia dado tantas coisas a seu médium iria aceitar que ele simplesmente parasse de lhe receber em seu corpo, lhe dar seus cigarros, etc. "Como assim?" falou a mãe de santo. "Como assim?" Então, a pombagira daquele médium, ou a pombogira, não sei se é pombogira ou pombagira, bom, a pombagira daquele médium lançou um olhar que todos que estavam naquele local com certeza nunca se esqueceram. Sem deixar nenhuma espécie de aviso, ela deu sua gargalhada e subiu, desincorporou. O médium dela, para o espanto de todos, caiu no chão, gelado e sem pulsação. Todos ficaram desesperados, sem saber o que poderiam fazer. A mãe de santo chamou pela polícia e constataram que ele já estava morto há mais de 4 horas por parada cardíaca. Ou seja, constataram que ele estava morto desde a hora que o toque começou. Então, como a pombagira dele estava dançando tanto se ele estava morto? A mãe de santo disse para os policiais que nós estávamos todos na casa dela, que era ao lado do terreiro, e que ela tinha acabado de encontrar o médium no salão. Então, todos que estavam presentes confirmaram a história, mas até hoje isso é contado no terreiro por todos os médiums. Por sua vez, a mãe de santo não toca nesse assunto de maneira nenhuma. Lembro até hoje da minha mãe dizendo: o fulano, que foi o cara que morreu, pediu tantas coisas para a pombagira dele, estava bem de vida, estava com tudo aquilo que sempre sonhou, mas não queria acender nem ao menos uma vela para ela. Reclamava de ter que comprar o cigarro de sua preferência e qualquer coisa do tipo. Eu gostava muito dele, mas ele cansou de pedir coisas e depois ficar querendo largar os seus guias. Isso não é certo. Hoje tenho 18 anos, como falei. Já recebo minhas entidades
e mantenho um laço muito forte com elas. Além de não pedir para elas coisas que, em minha opinião, extrapolam de maneira nenhuma, eu cogitaria deixá-las de lado. No final desse ano, finalmente realizarei meu sonho de ser iniciado no candomblé. Mas sempre me lembro do episódio no terreiro. Beijos, espero que goste do meu relato. Cara! Tipo, ela matou o cara e usou o corpo dele por 4 horas? Então, eu acredito que esse tipo de coisa, por exemplo, no candomblé, não é para qualquer um. Porque a pessoa às vezes entra lá com uma intenção de só querer as coisas para si, entendeu? Ah, se eu entrar, se eu fizer isso, ela vai me dar isso, isso, aquilo, vai, então eu vou entrar, porque quer ganhar, mas não quer dar, não quer. Mas isso acontece em várias outras, é que aí parece que o negócio é um pouco mais pesado, né? Não sei. Mas, entendeu? A pessoa, ela não tem a cabeça, ela não tem aquela consciência de que preciso trabalhar com a entidade, é um sistema de troca, eu não sei, eu também posso falar muito que eu não conheço, mas pelo que eu entendi ali, você tem um amor por isso, você tem consciência, você tem ali o seu, não, eu sei, eu trabalho, eu cuido das entidades, mas tem gente que não, tem muita gente que não, e é aí que eu acho que a merda acontece, quando a pessoa, na verdade, não é para aquilo, e ela se mete no que ela não consegue se manter. Começa numa coisa que não vai conseguir, que nem aí ele já não queria mais, só que aí, depois né, ela já deu as coisas, te dei o que você pediu e você não tá me dando o que eu quero. A troca não tá correta, então, tchau. Gente do céu, eu nunca tinha visto algo assim também. Não sabia? Eu lembro que uma vez o meu irmão, ele trabalhava com um cara que eu acho que ele estava fazendo isso, ele estava fazendo essa iniciação aí, fazendo o santo, porque eram alguns dias e parece que e tinha várias coisas que ele não podia fazer nesses dias. Eu não lembro se ele tinha que usar branco também nesses 21 dias. Olha lá, 3 meses de preceito, eu não sei o que é preceito. Bom, e aí ele tava fazendo isso, tá? E a galera zoava com ele. E teve um momento que ele falou, cara, isso não é para qualquer um. Não é. Então eu lembro disso também. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.